Olha só. Abra aí para nós lembrarmos sobre o tribunal, no Salmo de número 7. Vai iniciar assim, ó. Senhor meu Deus, eu me abrigo em ti. Salva-me de todos os meus perseguidores e liberta-me. Que não me agarrem como leões, levando-me para longe e me estraçalhem sem haver quem me livre. Senhor meu Deus, se procedi como me culpam, se em minhas mãos há injustiça e iniquidade, se paguei com o mal ao amigo que me fez o bem, se de tudo despojei meus adversários, se o inimigo me perseguia, me persiga, que o inimigo me persiga até alcançar, que me pisoteie vivo sobre a terra e arraste a minha honra no pó. Levanta-te, Senhor, na sua indignação, ergue-te contra o excesso de fúria dos meus opressores. Desperta-te, meu Deus, estabelece o teu juízo designado. Reúna-se ao teu redor a Assembleia dos Povos. Das alturas reina sobre todas as nações da terra. Ó Senhor, o Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, segundo a inocência que há em mim. Deus justo, que sonda as mentes e entranhas, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança e paz. Então, ele acessa as cortes celestiais e ele faz petições. E ele diz, ó, se eles estão me acusando de forma injusta, que seja pagado. Mas se há, na verdade, fatores que comprovam que o inimigo me consuma vivo. Aqui o salmista ele está pedindo um justo julgamento sobre coisas que ele pagou o bem com o mal. Para resumir a ópera, isso aqui tem a ver com ingratidão. Alguém te faz um bem e você retribui a essa pessoa pagando com o mal. E ainda, olha só isso aqui, ainda tem despojos, olha. Se paguei, versículo 4, com o mal ao amigo que me fez o bem, se de tudo despojei meus adversários. Entendeu? Porque ele agora vê como adversário, ele ainda lucrou com o bem que o amigo fez. E isso ele demonstra como ele é ingrato. E uma das características do anti-messias é ingrato, caluniador, desafeiçoado, arrogante. Então ele tem lá as 18 características desse espírito, né? E aqui o salmista está pedindo para que seja avaliado. Quantos de nós, irmãos, às vezes fazemos isso ou os nossos antepassados fizeram isso? Isso traz consequências na nossa vida. Mas, no geral, nós não tratamos isso, né? Nós, às vezes, passamos por esse versículo e pensamos que é para A, para B e para C, mas o meu convite hoje é que você possa estar olhando para você, né? Porque você pode ter consequências dessa sentença aí na sua vida que você precisa mudar, né? Você não precisa carregar isso, mas é algo que vai no tribunal, entende? E é algo que, além de ir no tribunal, ele pede no dia de hoje.
Aí nós fomos ensinados que tribunal, só tribunal de Cristo e trono branco lá no final de tudo, quando ele vai julgar a humanidade, né? E a gente não vê no dia a dia. E isso fica uma pendência onde você é acusado, onde eu sou acusado, onde nós somos acusados. E nós precisamos resolver isso aqui. Tem importância isso muito. Irmãos, como é que você pode estar com fome e alguém te dá um prato de comida e quando você acabar de comer, você cuspir no prato de alguém que te fez o bem, de você reclamar do alimento que foi dado a você? Ah, essa comida aqui, mas você tinha uma necessidade, você o procurou por uma necessidade e ele te atendeu e você saiu dessa necessidade. E quando você saiu desse ambiente, dessa necessidade, você foi ingrato, sabe? E você ainda usufruiu, desfrutou daquilo que essa pessoa te proporcionou. Só que a pessoa acha que isso não tem nada a ver, né? Como não tem nada a ver? Vamos ver como o próprio Deus se preocupa com isso na pergunta do seu filho. Eu vou estar te mostrando, te fundamentando dentro disso, e depois eu vou te mostrar a legalidade que é dada a determinados tronos, né, e como eles vão atuar aí. Olha só. Em Lucas 17:17, olha só isso aqui. Então Jesus questionou, é algo que ele questionou. Não foram purificados todos os 10? Onde encontram os outros 9? Tem 10 leprosos. Os 10 leprosos, eles tinham que ser gratos. Só que eles usufruíram da cura e meteram o pé por ingratidão. Se você for tratar isso aqui como porcentagem, ele está nos ensinando que somente 10% é grato, 90% é ingrato. E aí eu quero que você possa estar fazendo uma autoavaliação se você tem sido grato ou se você tem sido ingrato. Com todas as pessoas que Adonai já levantou para te ajudar. Tá? Foi essa pessoa que Deus usou num determinado tempo na tua vida. E do nada essa pessoa se torna seu inimigo. Você não é grato, você é maldizente, você é murmurador, você é caluniador. Aquele que prestava, agora já virou porco. O porco do mato, javali. Né? Já valia alguma coisa, porque hoje não estou valendo nada. Então, olha aqui, vamos pegar o contexto todo. A caminho de Jerusalém, lá no versículo 11, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram à distância. Então, eles que foram. Quem que foi? Foram na sua direção. Eles procuraram a Jesus, porque eles tinham um problema. Jesus não foi atrás dele, não. Sabe? E eu creio até que eles foram direcionados para a pessoa de Yeshua, pelo Pai. Todos aqueles que tu me deste, né? Todos aqueles que tu me deste, vem a mim.
Então eles vão lá. Então, aos gritos, clamaram em nome, seu nome, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Tá vendo? Tem piedade de nós. Eles estão gritando aqui, ó. Tem piedade de nós. Ao vê-los, ordenou. Ide, cadê? Ao vê-los, ide mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que enquanto eles caminhavam, foram purificados. Um dos 10, observando que foram curados, retornou louvando a Deus em alta voz. E prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu. E este era um samaritano. Este que voltou, se prostrou, agradeceu, ele era grato. Então Jesus olha e diz: voltou só um, eram 10, cadê os outros 9? Os outros 9 eram ingratos. Então Jesus questionou: não foram purificados todos os 10? Onde encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus. Olha aqui, ó. Tá vendo? A Deus. Então ele estava sendo ingrato a Deus, porque Deus foi que promoveu a sua cura, resolveu a sua dificuldade e usou alguém. Eu sei que foi Deus, mas Deus usou alguém e ele está mostrando. Ó, e não a não ser esse estrangeiro. Então Jesus declarou: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Só que aqui ele questiona, porque eles dizem que as pessoas são ingratas, primeiramente a Deus, e depois a outra pessoa, o canudo que Deus colocou para te ajudar, para te servir, para nos servir, né? Porque eu posso estar nisso também. Então, isso é uma legalidade. Ó, todas as vezes que se ignora, banaliza, reclama ou menospreza uma bênção, um altar de ingratidão é edificado nos céus. Você levanta um altar, sem que saiba. Tá? E ingratidão anula o reconhecimento do favor, ativa juízo em vez de colheitas, e atrai devoradores espirituais. O céu trava ciclos quando a última colheita não foi honrada em gratidão. A gratidão é uma chave de acesso. A ingratidão é uma senha de bloqueio. Eu vou repetir. A gratidão é uma chave de acesso. A ingratidão é uma senha de bloqueio. Quem se queixa do pouco desqualifica-se para o muito. A ausência de gratidão é interpretada como desprezo pelo favor recebido. Sabe? Você está desprezando algo que alguém fez por você. Aí está a legalidade. Aí está sendo bloqueio nas tuas coisas. Então, como resolver, não é? Vamos lá que vai ficar mais gostosinho, ó. Ó. Aqui, números. Números, capítulo 14.
O versículo vai ser o 27. Olha o que ele diz no 27. Ó, eu vou pegar o 26. Então Yahvé falou a Moisés e Arão e sentenciou. Aqui tem uma sentença. Tá vendo? Coisa de tribunal. Tem sentença. Tá vendo? Que sentença? Até quando esta congregação má e perversa há de se queixar contra mim? Tá vendo? Tá se reclamando. Ouvi as reclamações que os filhos de Israel murmuram contra mim. Tá vendo? Há um murmurar, há uma reclamação de insatisfação, gerando algo que libera a sentença. Entende? Às vezes você olha o que não tem e esquece de agradecer pelo que tem. E murmura porque está comparando a tua vida com a do outro. Você percebe, irmão, que a comparação às vezes vai te dar um problema? Porque cada um, Deus dá uma medida e tem um momento dele para cada um de nós, mas a gente compara. E às vezes na comparação, cobiça ou tem inveja. E aí murmura, porque fulano conseguiu, porque tem isso, porque e eu não tenho. Está murmurando, você está deixando de olhar para aquilo que você tem, entendeu? E ser grato. E ações de graça é adoração ao Eterno, como murmuração é adoração a coisa ruim. Então tu sai de uma frequência e vai para outra. Aí ele diz, ó, até quando esta congregação má? Aí você pensa na congregação somente em todos reunidos. Olhe essa congregação, você como uma casa, uma querrilá. Será que você não é essa congregação que está tendo uma atitude má? Ó, uma congregação má e perversa. Há de fazer o quê? De se queixar. Então, a queixa tem a ver com uma geração que tem malignidade e perversidade contra mim. Ouvi, ele diz, eu ouvi as reclamações que os filhos de Israel murmuram contra mim. Entende que Deus está falando, olha, eu estou ouvindo. E aquilo que você tem feito, tem falado, ainda que ninguém tenha visto, eu vejo. E isso traz problema, porque eles vêm acusar você, e eu também ouvi, e eu sou o justo, eu vou sentenciar. E aí ele diz mais, ó, portanto, ide transmitir esta gente o oráculo do Eterno. O que é a decisão? Ó, agora já tem uma sentença, comunica a sentença. Olha, bateu o martelo aí a teu respeito. Que sentença? Ó, portanto, ide transmitir a essa gente o oráculo do Eterno. O Senhor, eis que eu vivo e por meu nome juro que vos tratarei exatamente de acordo com as vossas petições. Olha só, ele diz que está jurando pelo nome dele. Aí, não, Deus não quer que jure. Deus não quer que jure pelo nome dele em vão. Porque se você jurar pelo nome dele, você tem que cumprir. Mas o próprio Deus jura pelo nome dele, porque ele cumpre. Então aqui está, ó,
Eu juro. Tá vendo? Eis que eu vivo, e por meu nome juro, que vos tratarei exatamente de acordo com as vossas petições. Vamos ver aqui o que tem aqui. Ó. O povo de Israel, mediante sua murmuração e reclamações, fruto da falta de fé, acabou por invocar sobre si mesmo castigos que lhe sobrevieram. O povo havia declarado que preferia ter morrido no deserto. Olha só, prefiro morrer. É mesmo? Você declarou isso, cara pálido? E vou te dar de acordo com a tua sentença. Porque o que eles declararam com a boca se tornou sentença. Deus só concordou com eles. Olha o versículo 2, olha. Olha o versículo 2. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão. Ah, não era contra Deus, não, não era contra o líder. Ó, e exclamaram: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos no deserto. Aí Deus ouviu a reclamação e diz o que para eles? Eu vou ouvir e vou fazer de acordo com a declaração deles. Por isso que a tua palavra, ou ela vai te nutrir, ou ela vai te envenenar. Ou ela vai ser um decreto favorável à tua vida e às tuas coisas, ou ela vai ser um decreto contra você. Porque a fala, ela fala como testemunha nos tribunais. Então, aí, então ele diz aqui, ó, versículo 2, eles têm que morrer. Ó, ao ser conduzido para dentro da terra prometida, pois o medo dos grandes homens haviam tomado conta dos homens de Deus. Todos aqueles israelitas de 20 anos de idade para cima, segundo o censo, morriam no deserto como havia desejado, dito ao Senhor. Eles morrem no deserto. Ó, olha o versículo 29. Cadê o 29? Ó, assim os vossos cadáveres tombarão no deserto. Todos vós, os recenseados, todos os listados, desde a idade de 20 anos para cima, vós que tendes reclamado contra mim. Não passou um, de 20 para cima, morreu. Vai tombar. O que fez eles morrerem no deserto e não alcançar a terra prometida? A língua grande, a boca grande, o espírito de murmuração e um povo ingrato. Eles passaram a olhar para aquilo que eles não tinham e ignoraram aquilo que eles já tinham. E, ao invés de serem gratos, se tornaram ingratos. O que Jesus está questionando lá, né? Em Lucas 17, 17. Você entende a gravidade disso, irmão? Porque são coisas... Ah, ninguém tropeça numa montanha. Todo mundo tropeça em pedras pequenas. Então, as pedras pequenas fazem com que nós possamos ficar prostrados. Ah, eu dei um tropeção ali, ó. Fui de cara. Foi numa montanha? Não, a montanha tu vai enxergar. Mas o inimigo vai usar a tua própria boca para você sentenciar. Justamente aquilo que vai te trazer prejuízo. Tá vendo? Aqui, ó. As únicas exceções seriam Josué e Caleb. Está no versículo 30. Ó. Nenhum de vós entrará na terra, que com mão erguida, como ato de juramento, prometi dar-lhes as vossas habitações. Exceto... Ah, tem uma exceção. Tem. Josué, Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Por que que de todo esse povo só tirou 2? Você vê que esses aqui, eles falavam de forma diferente dos demais.
Eles eram gratos, diziam que eles podiam vencer, que Deus era com eles, e os outros entraram na frequência dos outros do medo. Então, ele vai bater em você para que você tenha a frequência do medo. Você com medo, com pânico. Deixa eu te falar uma coisa, olha. Bom que eu lembrei isso. Algumas pessoas me procuraram essa semana, até para saber que trono é que estava batendo aí, porque estavam tomando pancada. A gente sabe que Atenas é uma das roupagens da rainha dos céus. E ela traz o culto da fertilidade nessa estação de primavera. O Pan é um sátiro que traz pânico, terror. Ele vive nas florestas e é um dos responsáveis pelo culto pervertido. Entende? Então, panetone vem de pan, que tinha a ver com aqueles bolos oferecidos com uvas passas a ele, porque fazia parte da oferenda a ele no culto de fertilidade. Para que a rainha dos céus possa atuar tranquilona, ela vai te ocasionar um pânico. Porque quando você tem pânico, você deixa de raciocinar. E ela, como Atenas, ela é responsável para trazer o raciocínio e a estratégia dela. Então, se te desequilibra emocionalmente, que você não tem condições de raciocinar nas decisões que você vai tomar, ela assume. Ela assume. Então, quantas pessoas que mudaram seu comportamento porque tomaram atitudes com medo? Você vai atravessar uma rua, vem um carro, o teu pânico faz com que você não pense. E a tua dúvida, você não sabe se vai ou se volta, se vai ou se volta, desestabiliza o motorista, porque ele não sabe o que você vai fazer. Ele não sabe se seguir o carro para a direita ou para a esquerda, se consegue brecar, se não der tempo. Mas se você parar, ele desvia. Mas, normalmente, o pânico faz você tomar as atitudes mais absurdas. Então, não tome decisões com medo. Não tome decisões com pânico. Porque você não está emocionalmente tranquilo para tomar decisão nenhuma. E aqui, eles tiveram o quê? Medo. E o medo, foram tomar decisões, murmuraram. E eles vão murmurando, com exceção desses dois. Somente os filhos sobre os quais os israelitas haviam murmurado que Deus os deixaria morrer no deserto, sobreviveriam. Está no versículo 30. Mas 31. Mas quanto aos vossos filhos, que aí Deus deu uma colher para a geração posterior, os quais dizeis que seriam levados como presa, serão eles que farei entrar e conhecerão a terra que desprezaste. Eu vou tentar com a outra geração, porque essa não dá. A geração dos 20 para cima, Deus mata. A geração dos 20 para baixo, Deus tenta salvar. Então, a missão, né, de Deus é tentar salvar os que mudem ou os que ainda não cometeram. Mas aqui é uma herança deles. E é um ensino para que eu não siga o caminho dos meus pais. Mas a gente acha que murmurar, ser ingrato, não tem nada a ver. Irmãos, tem a ver e muito, sabe? Isso tem a ver e muito nas cortes, porque é de lá que vai ter sentenças. E a sentença aqui, nesse caso,
Deus deu de acordo, Deus entrou em concordância. Eu concordo com você, tu vai morrer aí, infeliz. Para tu aprender a deixar de ser ingrato comigo. Eu já conheço essa história de ingratidão de outro ser. Tu quer repetir a história? Tu vai junto. Entendeu? Tu vai junto. Ó, a alma ingrata, ela é incapaz de reconhecer a mão de Deus, mesmo quando está sendo sustentada por ela. E quem está provendo tudo, no pouco e no muito, é Adonai. Mas a alma é ingrata, não consegue ver. A ingratidão seca o solo, onde a abundância tenta germinar e transforma cada bênção em peso. Quais os espíritos que recebem a legalidade por conta da ingratidão? Azazel. Vamos lá. Espírito que remove a memória do bem recebido e semeia desprezo por bênção já entregue. Olha o que esse espírito faz. Ele remove a memória. A pessoa não lembra de tudo que recebeu, de tudo quanto foi abençoado, de quanto a vida mudou. Isso é apagado. E ele despreza as bênçãos. Esse é o primeiro espírito. O segundo é Belial. Ó, atua onde a honra e a ingratidão são quebradas, instalando desordem emocional e cativeiro espiritual. Belial entendeu que não houve honra, ele consegue levar para um cativeiro. Entende? São esses dois. Vamos entrar aí um terceiro. Espírito de orfandade. Aí entra o Moloque. Ó, anula a percepção de paternidade, fazendo a alma viver como se nada lhe fosse dado. É uma alma de um órfão. Não dependo de nada de ninguém. Não preciso de nada de ninguém. Todos nós precisamos um dos outros, irmão. Mas esses espíritos vão batendo. Só aqui tem 3. E tem mais, ó. Murmurador. É um espírito. O espírito de Êxodo foi o que atrasou Israel no deserto, sempre insatisfeito, nunca reconhecendo a provisão. Nada o satisfaz. Sempre ele reclama. Esse espírito devora frutos, rouba colheitas, e onde não há gratidão, pois sem gratidão a semente se torna profana. Eles vão batendo. Eles vão fazendo um estrago. Então ele precisa que você possa estar dando as sementes para eles. Olhe um pouquinho para a sua vida e veja quantas coisas você tem que ser grato. Olha, tão simples. Eu acordei. Eu tenho que ser grato que Deus devolveu minha alma. Eu estou saudável. Ó, você já fez sua necessidade fisiológica hoje? De repente você acordou e você já foi ao banheiro. Correto? Se fez número 1, se fez número 2. Vamos lá. Se você fez número 1,
Você agradeceu pelo simples fato de você poder chegar lá na sua privada e executar isso tranquilo? Teus rins estão funcionando perfeitamente? Você tem noção de quantas pessoas desejam ter um rins igual ao teu, que acorda de manhã e vai urinar tranquilo? Você tem noção quantos estão presos à bolsa de colostomia, porque não consegue fazer sua necessidade fisiológica e nessa manhã está com essa dificuldade e você não olha para o que você tem, como Deus te fez saudável, como Deus te fez abrir os olhos. Ah, você abriu os olhos e enxergou, tem gente que não enxerga. Mas nós somos ingratos, irmão. Você vai conseguir tomar um café da manhã, você vai conseguir almoçar hoje e jantar, você vai ter 3 refeições básicas, no mínimo, no dia. Seja grato, tem gente que não tem. Ah, você tem uma roupa aí, você está vestido? Pô, que top. Tem gente que não tem a outra além da que está no corpo. E tem outros que não tem nem no corpo. Aí tu olha para o teu armário, pode escolher não sei quantas roupas, não sei quantos sapatos, e consegue abrir a boca e falar que não tem roupa. Você entende, irmão, como esses espíritos batem para que a gente murmure? E isso abre brechas aí contra nós. A gente não é grato no dia a dia, coisas tão simples. E entramos dentro de um sistema onde a Escritura diz que o mundo jaz no maligno, onde que ele bate o tempo todo numa compulsão, né, de consumo. Sabe? Você tem um aparelho, né? Um exemplo, por necessidade. Por necessidade. A minha filha trocou o aparelho. Sabe quantos anos tem esse aparelho telefônico com ela? 9 anos. Tem noção? Entende? Porque não há. Agora não funciona mais. O sistema dele ficou inoperante. Então há uma necessidade. Mas por que eu estou contando isso? Porque você compra um aparelho hoje, amanhã ele lança o mesmo aparelho com um botão a mais. Aí você cobiça, você cobiça, você cobiça, você cobiça. E a gente vive de cobiça, cobiça e deixa de ser grato pelo que tem. Você tem, está funcionando, está perfeito, resolve. Por que você tem que ser cobiçoso de querer sempre o melhor? Porque é o sistema, irmãos, que nos impulsiona. Ó, você quer ver uma coisa? Cada um de nós tem uma vida. E Deus tem uma agenda especial para todo mundo. Mas o mundo, ele criou assim. Você já casou? Você tem que casar. Você não pode ficar solteiro. Você tem que casar. Você já casou? Não, não casou. Você tem que casar. Há uma pressão da sociedade para aquele que não casou que tem que casar. E se Deus não quiser que você case? Você entende? Então você precisa achar isso, o que Deus quer. Aí o que casa, para cumprir uma exigência da sociedade, aí começa assim. E já tem um ano de casado? Você tem que ter filho. Você não tem filho? Tem que ter filho. Casou, tem que ter filho. Não é? Tem que ter filho, tem que ter filho. Aí entra na paranoia. Eu tinha que casar, já casei. Eu sou casado. Agora tem que ter filho, tem que ter filho, tem que ter filho, tem que ter filho, tem que ter filho. Aí você vai. Aí começa assim: você tem filho? Não, não pode ter só um.
Só ter um não é legal, não. Tem que ter no mínimo dois. Você tem que ter outro, tem que ter outro, tem que ter outro, tem que ter outro. Aí pega o que já tem um e tem outro, e você vai ficar para tia? Você não tem nenhum. Você tem que casar, você tem que ter filho. Você entende? Eles vão criando uma metodologia de uma cobrança social, irmão, e te impulsiona a se enquadrar naquilo que eles montaram como sistema. E se você estiver fora disso aí, você não é normal. Você quer ver uma coisa? E não estou falando contra você estudar, não. Já se formou? Qual é a tua faculdade? Tem que se formar. Porque tem que ter o diploma. Tem que ser formado. Você entende? E bate em cima disso, porque tem que ter. E muitos nisso acabam se tornando ingrato, porque deixa de olhar para aquilo que tem, para aquilo que Adonai o chamou para ser. E eu não estou dizendo que você não tem que casar, não estou dizendo que você não tem que ter filho, não estou dizendo que você não tem que fazer faculdade, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você não tem que ter essas coisas por conta de uma cobrança da sociedade. Porque isso incomoda, e isso às vezes faz você murmurar e faz comparar a tua vida, que é uma singular, com a de outro. E cada um tem uma vida, cada um tem uma agenda. Lá, Salmo 139 diz que todos os meus dias foram escritos diante de ti. Eu quero o que Deus escreveu para mim, não o que a sociedade quer que eu tenha. O roteirista é Deus. E eles vão batendo. E aí esses bichos devoram os frutos, roubam a colheita, onde não há gratidão, pois sem gratidão a semente se torna profana. Ó, em psicanálise nós aprendemos que o objeto do desejo deixa de ser desejado quando ele é conquistado. Sabia? Quer ver uma coisa? O objeto do desejo, o teu celular, ele era o objeto do desejo até você ter. Depois que você o tem, tu não deseja tanto ele como desejava antes. De repente, o teu foco já passou a ser um outro objeto. Entende? E tem pessoas que são objeto de desejo do outro. Depois que ele possui, que ele tem, ele ignora. Vamos andar? Vamos andar, querido. Essas portas abertas que eu mencionei aí, ela vai trazer algumas restrições sobre sua vida. O quê? Bloqueio de colheitas futuras. Está gerando morte, né, irmão? Dores emocionais inexplicáveis por conta da orfandade espiritual. Sabe? Há um vazio, nada preenche, nada traz satisfação por conta disso aí. Ó. Que foi ingrato. Hoje sofre de uma dor emocional. Ah, eu quero cura da emocional. Eu também quero que você tenha. Mas algumas são tribunais. Você pode orar por cura, fazer campanha por cura, que eu digo que nem faça campanha. Pode fazer decreto, profetizar, está preso aqui no tribunal. E precisa resolver nas cortes celestiais. Não é somente na batalha, não. Tá? Então tem uma carência crônica e insatisfação permanente. Essas dores emocionais
né, como orfandade espiritual, a carência é crônica e a insatisfação é permanente. E o carente, irmãos, por que ele é o carente? Ele tem um déficit de amor, ele se sente rejeitado. Por que ele se sente rejeitado? Porque ele é órfão. Ah, e por que nessa estação a pancada é maior? Porque o manto de orfandade ainda está instalado. E quem traz isso é Moloque, né, ou Baal e Asherá. E Maate, ou não é nem Maate, Atenas, ela vai trabalhar em cima do raciocínio, em cima da razão. Entende? Ela que vai colocar aí ânimo doble, duplo ânimo. Sabe? Pessoa que não é constante, ela é inconstante, é um pêndulo, ó. Ela vai trabalhar aqui na orfandade assim, ó. Pam, pam. Cara, não devia ter nascido. Eu devia ter sido abortado. Sabe? Eu não sirvo para nada. Eu estou depressivo. Aí daqui a pouco, ninguém presta para coisa nenhuma. Tem que morrer todo mundo. No momento eu vou puxar para mim com uma enxada. Em outro momento eu vou jogar nos outros como uma pá. Eu vou ter um comportamento assim, ó, ânimo dobro. E isso tem a ver com esse trono, dessa duplicidade dos gêmeos, ó, oscilando como um pêndulo e me levando a ter um desnível ou um comportamento de gangorra. Tem hora que eu estou bem, tem hora que eu estou mal, tem hora que eu estou mal, tem hora que eu estou bem, em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo. Ele vai trabalhando em cima disso. E esses altos e baixos aí são emocionais. Por conta de que uma outra coisa que traz é uma cegueira para oportunidades. A oportunidade vai aparecer, mas a pessoa não consegue enxergar. Nada é visto como suficiente. Sabe? Chega até ser cômico, né? A pessoa não enxerga. É totalmente míope espiritualmente. E comete isolamento relacional. Pessoas se afastam sem motivo, pois há uma atmosfera espiritual de vazio e reclamação. Eles entram para o isolamento, às vezes estão até na reunião, mas isolados. Está junto, mas não unidos. Entende? Por conta disso aqui. E isso precisa mudar. Você precisa apresentar no tribunal essas questões. E dentro da batalha, que ela também passa por batalha isso aqui, o inimigo ele trabalha para que você não tenha reconhecimento e legitimidade. Você não reconhece o que Deus fez, você não dá legitimidade ao que Deus fez. E você se torna ingrato. Você está olhando ainda porque ele não fez. O inimigo trabalha para remover a consciência da bondade de Deus. Como Deus é bom. Mas eu não enxergo. É uma guerra contra a memória espiritual. Quando se esquece a provisão, perde-se a esperança. Irmãos,
Olha quanta provisão Adonai deu a este povo. Quantos? Eu não sei, existe um salmo, não sei se eu vou achar. Não vou achar de cabeça, ele é muito bonitinho. Ó, o Salmo 106, vamos pegar isso aqui. Olha, diz assim: Aleluia. Dai graças ao Senhor, porquanto Ele é bom. Tá vendo? O seu amor dura para sempre. Ações de graça é você ser grato. Se lembra que tinha um culto, quase não se vê mais? Quero oferecer o culto de ações de graça. Né? Você não vê mais esse tipo de coisa. Difícil. Ó, quem poderá proclamar as proezas do Senhor e apregoar todo o louvor que merece? Felizes. Quem felizes? Felizes os que observam o direito e praticam a justiça em todo o tempo. Não é injustiça, não é iniquidade, é o direito e justiça. Vamos ser justos? Eu cheguei arrasado, essa pessoa cuidou de mim, abençoou a minha vida, eu sou grato. Entende? Eu sou grato. Se Deus quisesse que você fosse cuidado em outro local, ele tinha te plantado em outro local. Então, cada um Deus plantou num lugar, gerou na maternidade, gerou num espaço. Esse espaço aí que Deus colocou, foi Deus que colocou. Você não orou? Deus, me ajuda, me dá uma luz. Eu preciso de um lugar. Deus te levou para o lugar que você está. Mas, quando esse povo daí te disser não, eles não prestam, irmãos, o órfão não pode ouvir não. O perverso não pode ouvir não. O perverso em psicanálise, se ele ouve um não, ele quer te matar. Ele não negocia com você. Porque não foi feito o corte nele, que colocou ele com limite. Então, o neurótico, quando ele ouve um não e ele foi cortado, esse corte deu limite, ele diz, eu não posso ir aqui, eu só posso ir até aqui, porque há um limite. Entende? O psicótico nem vai saber nada, nem chega até você. Mas o perverso, ele precisa ser cortado, ele precisa ser limitado, mas ele não se submete a ninguém para que ninguém faça isso. E quando alguém tenta fazer isso, ele quer matar a pessoa, ele não negocia. E ó, lembra-te de mim, ó Eterno, de acordo com a tua benevolência para com o teu povo. Vem meu socorro quando o salvares, para que eu possa ver a felicidade dos eleitos, alegrar-me com a felicidade do teu povo e gloriar-me com a tua herança. Pecamos como nossos antepassados, cometemos iniquidades e praticamos o mal. Nossos pais no Egito não deram a divina atenção aos teus sinais milagrosos, esquecidos de teus inúmeros favores, rebelaram-se junto ao mar, o mar vermelho. Você está vendo o que ele está dizendo? Que eles são ingratos, eles se esqueceram dos favores e se rebelaram. Está vendo o que os pais fizeram lá atrás?
E você pode estar tendo o mesmo comportamento dos pais lá de trás, sem saber que você está replicando um comportamento já que está gravado no inconsciente aí, ó. Entretanto, ele os salvou por causa do seu nome, para deixar manifesto o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e este secou. Permitiu-lhe andar pelas profundezas, como por um deserto. Salvou-os da mão daqueles que odiava. Resgatou-os das garras do inimigo. As águas cobriam seus adversários. Olha quanta coisa Deus fez e o povo estava reclamando, pedindo para que Deus fizesse algo que Deus não tinha feito ainda. Deixaram de olhar para aquilo que Deus estava fazendo e serem gratos para murmurar pelo que ele não tinha feito ainda. Você está vendo os dois quadros aí? Aqui, ó, versículo 16. No acampamento, eles invejaram Moisés e Arão, o consagrado do Senhor. Aqui eles têm inveja deles e fazem comparação. Aqui eles se levantam, irmão, contra a liderança. Aí Deus te mete e diz, eu ouvi, ei, Moisés e Arão, você lembra que eu comecei lendo isso? Eu ouvi eles murmurando. Ah, esse Moisés nos trouxe para cá para matar. Estava falando mal de Moisés. Olha aqui, ó. Trocaram aquele que é a glória deles, no versículo 20, pela imagem de um boi que se alimenta de capim. Sabe quem é o boi aqui? É o Apis, Baal-zebub, o cara da religião, ó. Tá aqui ele, ó. Apis. Pode botar aí, ó. Apis. Essa é a divindade egípcia. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera portentos no Egito. Eles esquecem o que foi feito, ó. São ingratos. Está achando que não tem peso? Irmãos, é sério isso aí. Ó, maravilha na terra de Cã, as realizações magníficas junto ao mar. Olha a coisa magnífica que Deus fez. Por isso eles ameaçou destruí-los. Porém, Moisés, seu escolhido, intercedeu em sua presença, a fim de evitar que a sua ira os consumisse todos. Moisés vai para a intercessão. Da mesma forma, rejeitaram a terra aprazível do Senhor e não creram em sua palavra. Mas murmuraram em suas tendas e não obedeceram à voz do Eterno. Olha, irmão, eles estão dentro das suas tendas, dentro das suas casas, murmurando e se tornando desobediente. A quem? A voz do Eterno. E quanto mais eles saem daqui, mais eles vão para quem? Para Belial, para Azazel, para Moloque, para o espírito de murmuração. Ah, então ignora a batalha, né? Não tem que ter batalha, não, não precisamos falar nisso, não. Olha isso aqui. Aqui, ó. Então jurou de mão erguida que o havia de abater no deserto. Está aqui, Deus de novo. Ele está narrando quando Deus jura e ergue a mão, como eu li lá. Prostrariam todos os seus descendentes entre as nações e o dispersaria por outras terras longínquas. Agora, olha isso aqui, ó. Aderiram ao culto de Baal Peor e comeram dos sacrifícios pelos mortos. Olha essa murmuração, essa ingratidão, aonde os levou? Foram para o culto de Baal Peor e comeram sacrifícios de morte. Isso vai te vincular lá com sacrifício de que tudo na tua vida não vai ter vida.
é desprovido de vida, tua área emocional, tua área espiritual, tua área física, tua área financeira, porque você foi para um culto. A murmuração te leva para um culto, a Baal Peor. A ingratidão te leva para lá. E ele vai te enganar, como se nada tivesse acontecendo, mas você já foi para lá. Ó, vou pular. 36. Prestaram culto ao ídolo, que se tornaram uma armadilha para eles. Chegaram ao ponto de sacrificar seus filhos e filhas aos demônios. Olha, já está indo além deles. Derramaram sangue inocente, o sangue do seu próprio filho e filhas, sacrificados ao ídolo de Canaã, e a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros por meio dos seus atos infames, prostituíram-se por suas más ações. Por tudo isso, inflamou a ira do Senhor contra seu povo, e ele sentiu repugnância por sua herança. Ah, mas é só ingratidão? Ingratidão é algo sério que nós estamos tratando com desdém, com desprezo, achando que não tem importância. Tem uma importância enorme. O que é que vai redundar na tua área financeira? Colheitas abortadas no último estágio, portas que se fecham depois de se parecerem abertas, relações que se corrompem inexplicavelmente, desconexão dos mentores, líderes e fontes de bênção. A mente entra em modo déficit, mesmo em tempos de provisão. Uma série de coisas acontece. E o que você tem que fazer? Uma oração de arrependimento pela ingratidão, item por item. Ato profético de listar bênçãos e agradecer verbalmente. Deus, agradeço por isso, agradeço por isso, agradeço por isso. Né? Dedicação pública de louvor e ações de graça a Deus. Faça cultos, levante altar, eu quero fazer culto de agradecimento. E oferta de honra em resposta à última bênção recebida. Levante oferta, altar de oferta. Entendeu? Isso são coisas importantes, irmãos. Por conta de quê? Vou ler o último versículo para você, para nós encerrarmos. Romanos, capítulo 1, versículo 21. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. Tem gente em trevas porque é ingrato. Eu acho que Adonai aí derramou sobre nós várias chaves, irmãos, de você tomar posse e dizer, oh, isso aqui destranca, destranca. Isso aqui muda, a tua realidade muda. Entendeu? Por algo aparentemente tão simples. Ingratidão e gratidão. Ações de graça e murmuração. Como isso tem um peso? Você vai deixar Deus sentenciar? Então ele falou, Moisés e Arão, ó, eu já sentenciei. Eu vou fazer de acordo com a boca deles.
E se ele fizer de acordo com a tua boca, tu vai sair fortalecido ou tu vai sair morto? A bênção, a vida e a morte está no poder da língua. A bênção e a maldição está na língua. E eu lembro a você que ações de graça são declarações. Murmuração também são declarações. Você que escolhe o tipo de frequência que tem que estar na sua mente, na sua boca. Na sua mente, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se você deixar o inimigo encher o teu coração de porcaria, tu vai falar porcaria. Então, isso é um tipo de palavra que é para você ouvir, rever, ouvir, rever. Entende? Porque isso são soluções para a sua vida, para a minha vida, eu preciso vigiar com isso. Sabe? E eu externo aqui a minha gratidão a Yud Re Vav Re Adonai por derramar sobre nós algo tão pontual, tão reflexivo, que pode mudar o nosso destino. Eu não quero ficar na saída do Egito sem alcançar a terra prometida. Eu quero fazer parte dos que entraram na terra prometida e tomaram posse dela. Eu espero que você também deseje. Tá bom? Tenha um dia abençoado aí, né? De paz, de muita revelação. Em nome poderoso de Yeshua. Bom te ver, Adonai. Né? Ontem foi benção aí com a Penilson, né? Ele já falou comigo. Sempre é benção, né, Adonai? Um beijo grande aí, ó. Vamos tirar uma foto? Cadê o pessoal da foto da manhã aí, ó? Aí! Aí, apóstola Helena. Vamos para cá, porque... Pronto. Tá? Um dia abençoado aí para todos aí. Shalom, shalom, a paz. Faça o contato aí, se precisar. Querem falar alguma coisa? Tá na condução, né, dona? Beijo grande aí no coração. Shalom, shalom aí a todos. A paz. Não sei nem quantas pessoas tem aí, Jesus. Deixa eu ver. 11 pessoas. Maravilha. Então, vai aqui os meus agradecimentos a Adonai, Cleudiana, a Elisete, Helena Ramires, Luciane Santos, Núbia Viana, Renata, Xerri, Tarciana Souza e Uide. Beijo no coração de todos aí, tá bom? Shalom, shalom, a paz.